Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa A História do Cristianismo. Falamos no episódio passado sobre o calvinismo. Faltou ainda um detalhezinho que, devido à escassez do tempo, não foi possível falar. Nós vamos separar uns minutinhos para falar sobre o arminismo. Estão aqui conosco o pastor Luiz Eugênio e pastor Serlon, Pai, Senhor Jesus, que vão contribuir com a explanação dos assuntos de hoje. Bom, a Contra-Reforma, já adiantando, depois vamos voltar um pouquinho, foi uma reação da Igreja Católica ou da Igreja, que era a única que existia, à Reforma de Lutero. O objetivo era defender os dogmas da Igreja Católica, mas, ao mesmo tempo, como o Lutero entrou em pontos assim muito contundentes, a Igreja aproveitou para fazer uma reforma disciplinar também, para tentar se ajustar para manter os seus dogmas de acordo com sua vontade. Bom, nós vamos voltar um pouquinho, vou pedir ao pastor Luiz Eugênio para falar alguma coisa complementar ao calvinismo, que é sobre arminianismo. Bom, aqui é só fazendo comparação, que é a clássica comparação entre o arminianismo e o calvinismo, né? Nós vemos o seguinte: primeiro, o calvinismo, ele prega que o homem não pode cair na graça, né? A graça. E o arminianismo já prega que pode cair, pode perder a salvação. Isso aí é claro na palavra, mostrando vários textos aí que mostram, Lutero falando poder ficar reprovado, e outros textos que mostram homens que caíram da graça do Velho Testamento, no Novo Testamento, mostra aí, perderam a bênção, né? Nós temos o outro caso que é lembrado do arminianismo, que é o Jacó Armini. Ele falava a questão da expiação, ou seja, a salvação é universal. É o João 3,16, né? Então, como o Calvino falava que Jesus morreu só por algumas pessoas determinadas, e claramente na Bíblia mostra também que a salvação é universal. Para quem aceitar Jesus, Deus é João 3,16, né? Deus amou ao mundo de tal maneira, não amou algumas pessoas, ele amou ao mundo, né? Então, outro que o Calvino combateu, que Armínio combateu em Calvino, né? Outro ponto interessante também, a eleição incondicional que Calvino pregava. Ou seja, ali vontade de Deus, o homem não tem vontade nenhuma. Então, ou seja, ele acredita que Deus elegeu alguns sem vontade do homem. Então aí é outra coisa, a eleição é condicional, o homem tem a vontade dele, ele vai assim como tem o livre-arbítrio, que Calvino pregava contra o livre-arbítrio também. Então, são ensinamentos que Jacó Armínio, nasceu em 1560, ele já falava exatamente, os chamados clássicos 5 pontos que o arminianismo fala e o calvinismo colocando contra o calvinismo. Ainda bem que o Jacó Armínio surgiu com esse pensamento, até um pensamento sobre a salvação, em que muitos puderam se aliviar em saber que a coisa não era bem igual o Calvino falava, ou seja, que a pessoa não tem escolha nenhuma, é tudo Deus que faz, e quem ele escolhe pode fazer o que quiser, que depois vai voltar de novo. Ou seja, é totalmente uma doutrina, podemos dizer assim, que tem trazido mais mal do que bem, porque imagina só, como é que o homem vai saber se ele é escolhido ou não? Mas a pessoa sente, não sei o que, é um negócio, as pessoas têm entrado em crise existencial por causa disso. Então é uma doutrina, podemos dizer, maléfica mesmo, quando coloca esse aspecto o homem não ter condição nenhuma. Realmente, quem veio ao homem foi o Senhor Jesus, que veio à terra, morreu pelo homem. O homem não tinha como ir até Deus, né? Deus veio até o homem. Agora o homem tem que aceitá-lo. Quantas pessoas rejeitaram a Jesus? O homem continua rejeitando do mesmo jeito até hoje. Muitos rejeitam o Senhor, e o Senhor não vai obrigar ninguém a aceitá-lo, né? A verdade é essa. Então, são 5 pontos, que é a vontade livre que o calvinismo pregava, a eleição condicional, né, a eleição incondicional, que o Calvino falava. O terceiro é a expiação universal, se Jesus morreu por todos, não é só por alguns. A graça pode ser resistida. O homem de dura serviço que resistiu ao Espírito Santo, Paulo
foi falado naquela pregação. E, por último, o homem pode cair da graça. Então, são as contradições que Calvino trouxe, né? Muito bem. Lembrando, pastor Luiz Eugênio, Paulo disse assim: não julgo que esteja salvo, mas sigo para o alvo. É a batalha da fé, não é? Batalha, Demas me abandonou. E aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 20 e 21, diz assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Guarda, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. Obviamente. Tiveram fé um dia, né? Mas Não se é? desviaram dela. Exatamente. É o que Hebreus 6 fala, né? Então, foi iluminado, teve a experiência do Espírito Santo, mas rejeitou tudo isso e perdeu a bênção, né? Então nós vamos entrar em seguida, após esse breve comentário sobre Jacó Armínio, que foi depois de Calvino, já foi em 1560 a 1509, por aí, não é? É isso? Por aí? Segunda metade do século XVI. Isso. Então agora vamos entrar na Contra-Reforma, esse movimento da Igreja Católica para se sustentar após a reforma de Lutero. Pastor Serlon, pode discorrer sobre o assunto? Vamos falar então sobre a Contra-Reforma. Esse nome Contra-Reforma, a Igreja Católica na época não deu esse nome, essa designação. É uma designação a posteriori, ou seja, depois analisando esses fatos, aqueles que os analisaram deram esse nome, essa nomenclatura Contra-Reforma. O próprio nome já é bastante sugestivo. É tudo aquilo que a Igreja fez naquele momento do século XVI para reagir contra o avanço da reforma. E, por outro lado, também a Igreja vai fazer algumas mudanças internas, até quem entenda que foi uma reforma dentro da Igreja Católica. E um ponto fundamental nessa questão: Lutero atacou doutrinas fundamentais da Igreja Católica, atacou dogmas fundamentais da Igreja Católica. E a Igreja Católica fez uma grande reunião, um grande concílio. Nós já tivemos aqui em programas anteriores a oportunidade de conceituar o que é um concílio, né? Do que se trata essa reunião. Mas essa é uma reunião, um concílio que não tem nada a ver com o concílio de Jerusalém, por exemplo, em que o Espírito Santo determinou como as coisas deveriam ser resolvidas. Ali a cúpula da igreja se reuniu, teólogos, doutores, cardeais, as maiores autoridades eclesiásticas fizeram um concílio na cidade de Trento. Esse concílio durou 18 anos, só um esclarecimento, irmãos. Não é que as pessoas entraram lá e saíram só 18 anos depois, não. Ao longo de 18 anos, desde 1545 até 1563, houve várias reuniões. O concílio foi interrompido, retomado várias vezes. E ao longo desses 18 anos, a igreja discutiu o cenário que estava acontecendo e tomou decisões. E nós gostaríamos de chamar a atenção para algumas dessas decisões. Uma delas, a igreja reafirmou os dogmas. Mesmo aqueles que foram mais substancialmente atacados, como, por exemplo, o dogma da transubstanciação. Lembrando que o dogma da transubstanciação é a opinião que a igreja tem, o dogma segundo o qual, no momento da missa, da ceia, o pão se torna o corpo de Cristo e o vinho o sangue de Jesus Cristo. Não simplesmente representam simbolismo, mas se transformam nessa substância. Esse dogma foi refutado pela reforma e a igreja o reafirmou e o pratica até hoje. Então a igreja reafirmou os dogmas, mas reconheceu que precisava corrigir a disciplina eclesiástica. Por exemplo, a igreja vai proibir a venda de indulgências. Uma observação muito importante: as indulgências ainda são consideradas como legítimas pela igreja. O Papa ainda se considera com autoridade para indultar alguém dos seus pecados, mas a igreja proibiu a venda das indulgências. Queremos lembrar que o estopim para a reforma foi justamente quando Lutero reagiu contra a venda de indulgências. A igreja manteve o celibato clerical, manteve, a estrutura eclesiástica,
Mas para poder defender teologicamente isso, a igreja vai investir na formação dos seus sacerdotes. A igreja percebeu que havia uma fragilidade, uma vulnerabilidade na formação dos padres, enfim, do clero. E aí foram criados os seminários. Cada bispo, em sua respectiva diocese, teria que manter um seminário para a formação, para a preparação dos novos padres. E uma outra coisa que a igreja fez, muito interessante, que esse negócio durou até 1966, pastor Antônio Carlos, foi a criação do Index Librorum Prohibitorum, isso é latim, né? O índice de livros proibidos. A igreja, ela listou uma série de obras, pastor Luiz Eugênio, de livros que foram proibidos. Tá, queimaram, né? Se o fiel, exatamente, se o fiel lesse aquele livro, ele era processado pelo Tribunal da Santa Inquisição. E alguns livros eram livros teológicos, por exemplo, nós mencionamos no programa anterior da instituição da religião cristã, do Calvino. Entrou a Bíblia traduzida por Lutero, entrou no Index. Alguns livros políticos, como O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, mais adiante o Movimento Iluminista. Então era uma lista de livros que as pessoas que eram católicas não podiam ler. Ler esse livro levava a problemas, você era acusado de estar praticando ali um desvio da doutrina da igreja. E sempre houve na história essa questão de controlar a informação, controlar, não deixar que se propaguem as ideias. Hoje você tem regimes autoritários como o regime da Coreia do Norte, por exemplo, que controla a internet, restringe o acesso da população à informação, inclusive ao cristianismo, né, que é combatido na Coreia do Norte. Então essas são algumas ações que a igreja fez, fortaleceu a Inquisição. A Inquisição não foi criada na época da Contra-Reforma, foi criada lá na Idade Média, século XIII, mas ela foi reorganizada, reestruturada, e ela vai ter o momento de maior atividade dela na Espanha e Portugal, no período contra-reformista. Na Espanha, particularmente, dezenas de milhares de pessoas foram processadas pela Inquisição, havia vários tipos de punição, desde penitências até a perda dos bens. Havia, nesse contexto, uma questão interessante, que era pessoas que eram judeus de origem, se convertiam ao cristianismo, mas a igreja os acusava de Inquisição, no caso, né? Os acusava de se desviar do cristianismo, de voltar a praticar o judaísmo. Eles eram exilados para colônias ibéricas. Muitos cristãos novos, como eram chamados em Portugal, vieram para o Brasil no século XVI, justamente por questão da atuação da Santa Inquisição, ou fugindo da Santa Inquisição para o Brasil. Então, nesse período da Contra-Reforma, é importante destacar que foi reativado com vigor o Tribunal do Santo Ofício, que também chamada Santa Inquisição. Isso mesmo. Que era um tribunal eclesiástico que atuava no combate às heresias, porém a igreja que dizia o que era heresia. Não é isso? Exatamente. Então pediu o pastor Luiz Eugênio para dar continuidade ao assunto nas suas considerações, se quiser falar também sobre a Santa Inquisição, mais alguma coisa. Eu acho que é importante isso que o Silão falou. O Silão já resumiu tudo aí, mas lembrar que a Contra-Reforma, ou a chamada Reforma Católica, né? Tem muito historiador que faz estimativas de quantos mortos, foram muitos mortos, porque a Inquisição, a chamada Inquisição, na verdade, foi com o Concílio de Trento, né? O Concílio de Trento, né? Foi. O Concílio de Trento em 45. Aliás, o Concílio de Trento demorou muitos anos, né? Foi um concílio que demorou muitos anos. Então, o que acontece? Com esse concílio, eles levantando, porque a Igreja Católica ficou desacreditada com a questão de Lutero. Houve um descrédito com a Igreja, o clero desbanjando, né? Aquele negócio todo acontecendo. Ele falou muito bem sobre a indulgência. Então, a resposta à Igreja protestante foi chamada essa Contra-Reforma, a Reforma Católica. Só é que vivia um momento em que as ideias humanistas estavam rodando tudo lá, tinha um monte de coisa acontecendo, né? O avanço científico, muitas coisas acontecendo. Então, podemos dizer,
criticavam duramente a questão do clero católico, como é que se viu, e aí eles tentaram dar essa resposta, né? Essa resposta da forma que acharam melhor. Tem uns pensadores, que Herab Roterdã, que foi um dos pensadores da época, teve aquele, como é que é o nome, o Juan Lacruz, Teresa d'Ávila, teve muitos pensadores que atuaram combatendo um tipo de coisa. Agora, o que acontece? Eles defendiam, muitos deles defendiam a necessidade da igreja voltasse aos necessitados e não estar esbanjando. Havia um esbanjamento de luxos demais. É o luxo que incomodava muito naquela época, né? Esse luxo que a igreja católica vivia incomodava. Mas eles tentaram dar uma resposta com essa contra-reforma, mas na verdade gerou uma série de perseguições. Segundo alguns pesquisadores, foram 1 a 3 milhões de mortos, né, nessa contra-reforma, porque o negócio foi violento mesmo. A perseguição ao chamado para hereges, não sei o que tudo ali. Então foi um negócio violentíssimo. Foi implantado, acho que os seminários também, a questão dos seminários, a questão a proibição com a venda de indulgência, cortou essa venda de indulgência, a venda de indulgência ficou um negócio muito assim, um termo assim, entre aspas. Muito escandaloso. Escandaloso o negócio, ficou um negócio muito... Eles assustaram com o que deu, né? Agora, lembrou bem que eles mantiveram alguns pontos que não mudaram, não. Por exemplo, a Eucaristia, a presença real de Cristo nos elementos da Eucaristia, da ceia, né? A veneração aos santos, isso aí não alteraram, não. Muitos dogmas continuaram do mesmo jeito, né? A questão da validade dos sacramentos, da tradição oral, esse negócio tudo que eles consideravam os dogmas, né? A verdade... E uma coisa interessante, Luiz Eugênio, é que assim, o Concílio de Trento, ele não só reafirmou esses dogmas, como ele criou uma fundamentação teórica, né? Hoje em dia, uma pessoa até que for, digamos assim, debater, né, com alguém que conheça essas fundamentações, é até necessário que esteja preparado, né? Conhecer bem a Bíblia para não ser envolvido por certas narrativas. O pastor Luiz Eugênio falou uma coisa bem interessante sobre a percepção de que a riqueza exagerada, o luxo que a igreja ostentava, isso de fato foi reconhecido como um problema. Uma outra característica da Contra-Reforma foi o incentivo à atuação das ordens religiosas. Lembrando, até falamos nesses episódios anteriores, que havia dentro do clero algumas diferenciações. E uma dessas diferenciações era o clero secular e o clero regular. O clero secular eram aqueles padres que não eram das ordens religiosas, que estavam no século, ou seja, no mundo, integrados. Enquanto o clero regular era o que seguiam as régulas, as regras. Então, tinha a regra de São Bento, a regra de São Francisco, enfim, né? Essas ordens foram incentivadas pela Igreja Católica naquele momento, porque em várias dessas ordens, os membros faziam voto de pobreza. E eles tinham uma disciplina, digamos assim, religiosa, uma dedicação muito maior do que a média do clero regular. E, inclusive, uma nova ordem religiosa que vai ter um papel fundamental na história do Brasil, vai ser criada nessa época, que é a Companhia de Jesus. Ela é criada por um espanhol, Inácio de Loyola, que hoje é um santo, né? Inácio de Loyola. Ele era um ex-combatente que criou essa companhia. E veja que interessante, antes você tinha os franciscanos, que se espelhavam em São Francisco, né? Ou os beneditinos, Bento. Eles não são os jesuítas, eles vão se colocar como fiéis seguidores de Jesus, conhecidos como os soldados de Cristo. Tamanha disciplina deles, muito dedicados ao estudo. Eles, com pouco tempo de existência, a Companhia de Jesus foi criada em 1534. Com pouco tempo de existência, eles já são os mais importantes responsáveis pela estrutura educacional da igreja. Até hoje, a Igreja Católica tem uma vasta influência, né, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares, controlando escolas, né, escolas que são aí confessionais, católicas. Isso tem muito a ver com essa época. Então, quando eles vêm aqui para o Brasil, era o comecinho da colonização do Brasil, são eles que estruturam a educação, constroem os colégios, tinha uma atuação econômica. Os jesuítas são muito influentes, a ponto de que, por exemplo, os reis de Portugal, os
os padres, com os quais os membros da família portuguesa confessavam eram os jesuítas. Eles vão ter, de fato, essa atuação principalmente visando evangelizar, catequizar os índios aqui na América. É um processo muito discutido historicamente, claro que dentro dos limites que o nosso programa comporta, nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas é um processo que envolveu ali o controle, né? Era uma parceria do governo português com a igreja para, ao mesmo tempo, controlar esses índios, né, dentro do interesse da coroa portuguesa, do governo português, mas também inseri-los no contexto católico. Bom, nós estamos no final do nosso tempo. Só lembrando aqui, voltando aqui a o Tribunal do Santo Ofício foi muito usado contra as heresias, incluindo nas heresias os pensamentos dos protestantes, que eram considerados hereges. Então, houve muita perseguição por divergirem dos dogmas e doutrinas antigas, da igreja. E muitas pessoas foram atingidas pela violência da Inquisição nessa ocasião. Então, nós falamos aqui da Contra-Reforma, a Reforma e a reação da igreja contra a Reforma. Agora, creio que um minutinho mais, se caberia falar aqui do a igreja anglicana. Isso. Porque foi quando Henrique III... Henrique VIII. Desculpe, Henrique VIII, ele se separou, ele quebrou o vínculo com a Igreja Católica. Um minutinho, dá para falar sobre isso? Dá para falar. O interessante é que o Henrique VIII, o rei Henrique VIII da Inglaterra, quando Lutero pregou as 95 teses, ele foi um dos principais opositores a Lutero. O Henrique VIII sempre teve interesse por questões religiosas, embora não fosse um homem nada exemplar em relação àquilo que é a vida de um cristão, mas o Henrique VIII ele defendeu a igreja, foi nomeado como defensor da fé, pelo Papa na época. Só que o Henrique VIII tinha uma situação, o rei da Inglaterra, que era a seguinte: ele era casado com Catarina de Aragão, era uma nobre da Espanha, filha de 2 reis espanhóis, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. O casamento deles foi um casamento político, mas há um detalhe que talvez nem todos saibam: ela já tinha sido casada com o irmão dele. O irmão dele é que era o herdeiro do trono inglês. E o casamento dele, do irmão dele, do irmão de Henrique VIII com Catarina de Aragão, foi para selar uma aliança entre a Espanha e a Inglaterra, 2 países católicos. E aconteceu que, pouco tempo após o casamento, o irmão dele morreu. E aí o Henrique VIII, para manter a aliança com a Espanha, ele casa com a Catarina de Aragão. Só que esse tipo de casamento ele era proibido pela lei canônica. Diferente lá do Antigo Testamento, no qual até havia uma lei, uma disposição ali colocada por Deus de que o parente mais próximo daquele que faleceram deveria casar com a viúva, isso no Antigo Testamento, mas havia na lei canônica uma proibição a isso. Mas o Papa, na época, deu uma liberação para Henrique VIII casar com Catarina. O fato é que desse casamento vieram alguns filhos. Ela ficou grávida algumas vezes, mas ela não conseguiu, ou perdia o bebê durante a gestação, ou a criança nascia morta, ou morria pouco tempo depois. Só teve uma criança que vingou, vamos dizer assim, que foi Maria, Mary Tudor. E o Henrique VIII queria ter um filho homem para ser o seu sucessor. E ele entendeu que o casamento dele estava amaldiçoado por Deus, por descumprir a lei canônica, e usando isso como alegação, ele solicita a anulação do seu casamento. É muito comum a gente ver as pessoas falando assim, ele queria o divórcio, na verdade ele queria a anulação, para que o casamento fosse declarado nulo, para que ele pudesse casar novamente e tentar ter o filho varão. Porém, o Papa da época, que se chamava Clemente VII, não deu essa liberação, e não só por questões religiosas, mas também porque naquele momento, com a reforma pegando fogo na Europa, ele não queria ter um problema com o rei da Espanha, que era o maior apoiador da igreja na luta contra o protestantismo. E a princesa, a rainha, ela era espanhola. Então ele não deu a liberação e o Henrique VIII acabou desrespeitando a ordem do Papa
não cumpriu aquilo que o Papa determinou, né, se divorciou e casou de novo com Ana Bolena. E por essa razão ele foi excomungado, ele foi excluído da igreja. E ele reagiu a isso criando uma nova igreja, a Igreja Anglicana, uma igreja nacional da Inglaterra, da qual ele próprio seria o chefe. Isso foi definido numa lei chamada Ato de Supremacia, que foi aprovado em 1534, mesmo ano da criação da Companhia de Jesus, por sinal, pelo parlamento inglês. Então ele rompe com a igreja, ele se torna o chefe dessa nova igreja cristã, a Igreja Anglicana, que existe até hoje. É curioso porque a Inglaterra, embora seja dos países mais avançados do mundo, a Inglaterra não é um estado laico. O Brasil, por exemplo, não é um estado laico. A Inglaterra não. Ela é um estado confessional. A Igreja Anglicana até hoje é a igreja oficial da Inglaterra. Embora haja ampla liberdade religiosa, na Inglaterra as pessoas podem ser hindus, muçulmanos, judeus, isso não é uma questão. Mas a igreja oficial da Inglaterra até hoje é a Igreja Anglicana, da qual o rei é o chefe. Então naquela época foi feita por uma conveniência política. Até por isso a Igreja Anglicana manteve muito da característica formal, estrutural, da hierarquia da Igreja Católica. Adotou alguns dogmas protestantes, mas manteve uma estrutura ainda muito parecida com a católica. Parecendo mais, embora não é a mesma situação, parece mais o casamento de Herodes com a esposa do Filipe, né? Aconteceu aqui, também. Aqui Atos, Marcos 6,17 fala, né? É. E João Batista foi morto por causa disso, né? Foi. Cortaram a cabeça dele porque Herodias, a filha, aquela situação toda que a Bíblia E retrata. Né? ele se posicionou contra isso, né? João Batista combatia mesmo. Nós passamos um pouquinho do tempo aqui para falar de Henrique VIII, mas foi aí que nasceu a Igreja Anglicana. Então ficou paralelamente a Igreja Católica, Isso. que era a Igreja Universal, e de outro lado, até os dias de hoje, a Igreja Anglicana, onde o rei ainda é o chefe da igreja. Isso mesmo. E que é chamado nos Estados Unidos de Igreja Episcopal, né? Porque depois da dependência, eles mudaram o nome da igreja, mas é a Igreja Episcopal. Perfeitamente. Então nós encerramos aqui mais esse episódio, agradecendo a presença dos colaboradores aqui, pastor Luiz Eugênio Amém. e pastor Serron, Amém. e agradecemos também a presença de todos, a paz do Senhor e até o próximo episódio.